Pastor, a paz do Senhor, pastor. O pastor, respondendo esse áudio pro senhor, perguntou ao senhor, o senhor falar pra mim. Esse povo que tá todo mundo comentando, numa escuridão que diz que vai ter, que tá falando na Bíblia, o senhor tem reconhecimento disso, pastor? Ajuda a gente, dá uma orientação pra gente. Eu tenho hora que eu ando até com a cabeça ruim, de tanto ficar preocupada com tanta coisa, a gente não sabe mais o que escutar, pastor. Aí o que o senhor fala pra mim, que isso é verdade mesmo, que vai ter essa escuridão no mundo. Então, os pastores que a gente tá vendo é os pastores falando, pastor. Não tô dizendo que o senhor tá falando, mas a gente tá vendo os outros pastores que tá pregando e falando, orientando o que é pra pessoa fazer, o que não é. Eu falei, mas o pastor, nosso pastor ainda não falou nada disso pra gente. Então a gente tá confiando em Deus, né, pastor? Porque só Ele mesmo que pode dar proteção pra nós, né? Eu venho nesta gravação trazer uma mensagem, uma palavra de Deus e uma orientação. Eu gostaria de bastante atenção da sua parte para que você ouvisse nessa pregação até o final, porque será muito importante. Eu tenho falado muito sobre isso nas reuniões, eu tenho orientado as pessoas e tem muitas pessoas que têm sofrido. Nós temos um áudio de uma mulher que nos procurou, nos pedindo orientação sobre acontecimentos e profecias de pastoras, pastores, que estão profetizando sobre a escuridão, 3 dias, 3 noites, sobre acender vela branca. E essa mulher preocupada, com medo, como muitas outras devem estar, né? Com essa situação. Então veja bem, ela me perguntando, eu respondi a ela, como a muitos outros que me perguntaram, até mesmo em filas de banco que eu estava, pessoas chegaram até a mim fazendo a mesma pergunta sobre esses dias, o que achava disso. Eu disse naquela ocasião que eu não acreditava, e para mim, eu sempre tive certeza e não tive dúvida alguma de estar vindo de falsos profetas, falsas profecias, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, como eu sempre tenho explicado. Quando a profecia ela não está ligada à palavra de Deus, quando ela não está em acordo com a palavra de Deus, é falso, não tem como. Então está tendo muita profetada, muitas situações, irresponsabilidades por parte de alguns. Tem muitos que têm temor, tem muitos que pregam a verdade. Mas a maioria, infelizmente, são aventureiros e não têm compromisso com a verdade e são falsos profetas. Por que eu estou dizendo falsos? Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz em Mateus 24:11, olha o que ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então levantar-se-ão muitos falsos profetas, Mateus 24:11. É um alerta do próprio Senhor Jesus, e ele também vai dizer, vede que não vos engane, porque enganarão a muitos e próprios eleitos de Deus. Nesse momento, muitas pessoas preocupadas por causa de serem pastores que estão falando e estão citando alguns versículos bíblicos que não tem nada a ver com o que eles estão falando, né? E usam disso para colocar pânico, medo em muitas pessoas. Para mim, é uma falta de responsabilidade muito grande, porque há muitas pessoas que às vezes sofrem, né, com problemas de pressão, problemas cardíacos, pessoas já têm tanto problema, aí vem um falso profeta, né, e profetiza Jezebel, né, para poder profetizar essas coisas falsas que não vêm de Deus, que não veio de Deus, para poder atormentar a vida de muitas pessoas que já têm muitas lutas. Uma falta de respeito, uma falta de consideração. A gente tem que ter temor com esta palavra, tem que ter responsabilidade para pregar ela. Então eu falava e orientava que eu não acredito, que isso se tratava de falsa profecia, e hoje nós podemos ver isso. Eu tenho, né, respostas que já dei a essas pessoas, não agora, que já está passando tempo, que não se cumpriu e nem vai se cumprir isso, né, porque nós cremos em Deus e na palavra dele, e devido a isso, eu venho gravar para que você esteja atento à palavra.
E por se enganar, em 1 Timóteo, a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que aos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. Porque essas profecias é do demônio. Você pode não gostar, mas é bíblico, está aqui. Então, são profetadas mentiras enganosas, que mentira e engano não vem de Deus, então procede do diabo. O diabo é o pai da mentira. E Deus vai falar ali com Jeremias, também lá no livro de Jeremias, que ele disse, se tivesse feito o meu povo estar na minha palavra, não tinha feito o meu povo errar. Então, o povo está errando quando se dá ouvidos a doutrinas, ensinamentos de demônio, que são falsas profecias, falsos profetas, enganadores que enganam a muito, e si próprios eleitos de Deus. Cuidado com isso. Não fique assistindo e dando crédito a qualquer um que você vê na internet. Você tem que ter sabedoria, você tem que buscar com muita sabedoria para você não ser enganado, porque uma vez enganado, você vai ter a consequência do engano na sua vida. Quantas pessoas, como de repente a gente vai ter autorização, a gente vai estar colocando o áudio da mulher que nos ligou, preocupado com essa situação. E assim muitos outros também. Não se fala em outro assunto, a não ser nessas 3 noites da escuridão. Falso profeta, profetiza de Jezebel, mentirosos, enganadores da parte do demônio. Não tem nada da parte de Deus. A gente tem que falar assim, tem hora, eu não tenho nada contra ninguém, pelo contrário. A gente luta pelas vidas, luta pelas almas e a gente luta com responsabilidade. Eu estou falando não da pessoa, mas da atitude dela. Isso aí a gente não pode aceitar, não pode concordar. Uma falsa profecia, um engano que está levando muitas pessoas ao desespero, preocupadas com essa mentira, com esse engano. Muitas das vezes se dá mais crédito a uma mentira do que a uma verdade. Será que se fosse uma palavra verdadeira, estaria tanta gente preocupada com ela dessa forma? Olhe para você ver o quão sério é. Deus abençoe você, a toda a sua casa. E mais uma vez, não cremos nessa profecia, não vai acontecer. E como está aí, prova disso, você está aí hoje sem dia de escuridão, até porque Jesus é luz, né? Então, muitas coisas a gente sabe que vai estar acontecendo, mas o próprio Jesus disse que ninguém sabe dia nem hora, só o Pai. Então, esse negócio de dia, data e tempo marcado pelo homem, isso é profecia do diabo, não de Deus. Que Deus abençoe você.